China reage a restrições de viagem de vizinhos na Ásia em meio a surto de Covid. Petrópolis, Rio de Janeiro, Folha Press. A China interrompeu parcialmente a emissão de vistos para cidadãos da Coreia do Sul nesta terça-feira, dia 10, dias depois de reabrir suas fronteiras após 3 anos de isolamento. A ação é vista como uma resposta ao anúncio de Seul de que passaria a exigir teste negativo de Covid-19 de viajantes de Pequim em meio ao surto de coronavírus vivida pela ditadura desde que ela relaxou sua política de Covid-0 no final do ano passado. Embora a China tenha imposto a recém-chegadas exigências de testagens similares àquelas agora requisitadas pela Coreia do Sul, o porta-voz da chancelaria chinesa Wang Wenbin afirmou que a medida sul-coreana é discriminatória e que seu país agiria de maneira recíproca. O primeiro destes atos foi implementado já nesta terça, quando a embaixada chinesa em Seul suspendeu a emissão de vistos sul-coreanos para viagens de curta duração à China. Algo semelhante ocorreu no Japão depois que este estabeleceu restrições à entrada de chineses. De acordo com a agência de notícias Kyodo, a China teria alertado uma série de agências de viagens locais Algo semelhante ocorreu no Japão depois que este estabeleceu restrições à entrada de chineses. De acordo com a agência de notícias Kyodo, a China teria alertado uma série de agências de viagens locais que pararia de emitir novos vistos para japoneses. Questionada pela Reuters, a embaixada chinesa de Tóquio não confirmou nem desmentiu a informação. Coreia do Sul e Japão não foram as únicas nações a impor restrições a passageiros vindos da China. Desde que ela comunicou a retomada de viagens internacionais, a lista incluiu mais de 10 outros países, entre eles Estados Unidos, Reino Unido e Itália, que expressaram preocupações com a chance de que a alta transmissão de Covid observada do gigante asiático, agora de origem a novas variantes, capazes de escapar às vacinas atuais. Sanitaristas afirmam que a medida adotada por esses países de exigir teste negativo antes de embarcar ou na chegada ao aeroporto não é o suficiente para conter novas infecções. O cenário é agravado pelo fato de que o regime deixou de publicar números oficiais sobre infecções e mortes em decorrência do coronavírus. O apagão foi criticado pela OMS, Organização Mundial da Saúde, que afirmou que o número atuais subrepresenta o impacto real da doença. A empresa de dados britânicos Airfinitai Dylan estima que hoje o país registra diariamente cerca de 3 milhões de casos e 18,900 mortes. As autoridades chinesas negam que a decisão de deixar de publicar dados tenha motivação política. Desde o surto, a China tem sido uma atitude aberta e transparente, afirma Wang. A mídia estatal também tem afirmado que o pico da Covid já passou, com infecções diminuindo na capital e em várias províncias pelo país. O princípio de reciprocidade já tinha sido evocado pela China quando os primeiros países anunciaram restrições a viajantes oriundos do país. Na ocasião, um porta-voz da diplomacia afirmou que a nação estava disposta a melhorar a comunicação com o mundo, mas se opunha firmemente a tentativas de manipular as medidas de prevenção e controle da epidemia para fins políticos, e que tomaria as ações correspondentes. Cabe notar, no entanto, que as determinações como aquelas impostas pela China, Coreia do Sul e ao Japão não foram aplicadas a nenhum país ocidental. Pesquisadora da Universidade de Fudan, em Xangai, Karin Vasquez, lembra que o vínculo do regime de Seul é muito distinto daquele mantido, por exemplo, com os Estados Unidos, tanto em termos econômicos quanto políticos. Agir de forma semelhante à relação aos americanos seria
percebido como reciprocidade, mas como uma afronta. Além disso, cria mais dificuldades para a entrada de estrangeiros, não só representa uma espécie de retomada da política de Covid-0, flexibilizada de forma de um tanto abrupta depois de uma onda de protestos com poucos precedentes, como contraria o que Vasquez descreveu com uma tentativa do regime de propor uma agenda positiva ao se reconectar com o mundo. Toda onda positiva da abertura da economia e das fronteiras iria por água abaixo, assim como o quanto o partido de Xi Jinping pode capitalizar em cima dela, diz a pesquisadora. Ela alerta que mesmo assim é possível que seja só uma questão de tempo até que a China use o princípio de reciprocidade para barrar visitantes de países e puseram restrições cidadãos vindo de seu país. Mas isso representaria um enorme custo político e os desgastes nessa área que incluem, mas não se limita à pandemia, já tiveram grandes impactos na economia chinesa nos últimos anos. O estremecimento das relações diplomáticas da China com a Coreia do Sul e Japão não parece ter diminuído o otimismo dos mercados asiáticos quando a reabertura das fronteiras. Antes da pandemia, chineses costumavam gastar cerca de 250 bilhões de dólares por ano no exterior.